Tem um ponto aqui que, se você observar a história do Corinthians e São Paulo e Corinthians na década passada, você tem uma dezena, vários jogos, em que o Corinthians, quando estava jogando bem, ganhava. Quando o jogo estava equilibrado, na hora do vamos ver, a bola ia... A bola do São Paulo batia na trave, do Corinthians entrava. E quando o Corinthians estava jogando mal, o São Paulo não matava o jogo e o Corinthians ia lá e ganhava o jogo. Isso foi assim muito na década passada. Se você pegar aí nesse meio tempo tem a escrita do São Paulo não ganhar na Neoquímica Arena e tudo mais. De uns tempos para cá, esse perfil de história, de cenário, tem mudado. O São Paulo ontem chegou a 6 jogos sem perder para o Corinthians, e nesses 6 jogos são 5 vitórias e um empate. Ou seja, das últimas 6 partidas entre os dois, o São Paulo ganhou 5. E em várias, como por exemplo o jogo do Brasileirão, e talvez ontem, depois do primeiro tempo, fica aquela sensação, caramba, parecia que o Corinthians estava bem. Acho que teve ali uma inversão da confiança, a inversão da percepção de como o São Paulo está indo para esse jogo em relação, por exemplo, à década passada. Na década passada, vários jogos em que você falava, agora o São Paulo vai ganhar, e o Corinthians ia ganhava. Então, e agora está acontecendo um pouco isso. Parece que o São Paulo entra no Majestoso com muito mais confiança, com muito mais de entender e falar assim, cara, o jogo vai estar igual, mas quem vai ganhar é a gente. E isso houve, na minha percepção, houve um pouquinho essa inversão. Na década passada, vários jogos que estavam na mão do São Paulo, quem ganhava era o Corinthians. E ontem um jogo que o primeiro tempo foi bem equilibrado e acho que atrapalhou um pouquinho o campo pesado, né? O jogo foi pegar mesmo a partir dos 25 minutos. Na volta do segundo tempo é um São Paulo arrebatador contra um Corinthians. Até na hora que o Corinthians faz o gol, que você ia poder falar, caramba, um gol daquele, uma paulada, o Corinthians vai entrar. Na saída de bola, o São Paulo faz 3-1 e fala, ó, dá uma segurada aí. Dá uma segurada, quem vai ganhar aqui sou eu. Eu tô percebendo nos últimos jogos um pouquinho dessa percepção, e isso começa com o jogo do Lucas no Morumbi, né? O jogo da volta do Lucas no Morumbi pela Copa do Brasil lá de 23. A chegada dele deu muito certo, né, cara? Assim, Porque o Corinthians tinha ganhado na Neoquímica Arena, 2-1, 2 gols do Renato Augusto, e o jogo da volta é o jogo que o Lucas tem bota no bolso. Que não... Porque, tipo assim, o impacto que o Lucas teve no São Paulo... Foi o melhor jogador? Ontem? Ué. Acho que ele e o Oscar, acho que o Alisson também jogou muito, mas o clássico acaba sendo do cara, né, cara? Ele mete 2 gols, uma cabeçada que cara, é o uma gol de cabeça absurda. dele é um... Queixo aberto ainda, né? Sim, Porque quando ele abre o queixo ali, né? Tem gente fazendo assim. A gente acha que ele vai ser substituído. Aí dá um jeito a estética do lance é muito bonita, assim. Ele salta antes, o lance é muito bonito e depois ele constrói a jogada inteira. Ele vai lá no alto e a cabeçada é totalmente direcionada, assim, a cabeçada de manual, Aí eu imaginava, ou muita gente imaginava, que, sei lá, o impacto do Coutinho no Vasco fosse parecido. Um impacto fora do campo, de autoestima, de um monte de coisa, e óbvio que o impacto no campo. Por N razões, porque o Vasco hoje é um time pior que o São Paulo, porque o Coutinho teve questões físicas também e tal, a coisa não foi como se imaginava. Mas no São Paulo, esse retorno afetivo, né, deu muito certo, porque, cara, teve um impacto na época de peso anímico, quando ele chegou. Depois tem a manutenção, porque era só para um primeiro momento, né? E o Lucas falou, não, vou continuar, vou ficar. Ele foi convencido a continuar. O São Paulo seria um estágio, teoricamente, para o Lucas ir para a MLS. E deu tão certo que ele ficou. E ontem ele deu uma entrevista muito boa lá para a Cazé TV, e o Cazé acho que perguntou sobre o Neymar. E aí ele falou da experiência dele, né, de ter esse carinho, de jogar num nível competitivo e ver essas chamas reacender e tal, e que isso pode se repetir com o Neymar e tal. Então, assim, óbvio que a gente tá pegando um exemplo de uma coisa que deu certo. Ontem mesmo a gente teve o exemplo de uma coisa que até agora não deu tão certo. Por exemplo, o Thiago Silva desgastado, assim, cansado. Falando, cara, eu podia estar, minha família está em Londres, eu estou aqui, será que isso vale a pena? Com essa pressão, com esse calendário. Do ponto de vista de dar certo, deu certo, que se não fosse o Thiago Silva, o Fluminense estava na segunda divisão, isso é nenhuma dúvida. Mas do ponto de vista da satisfação dele, é totalmente... Dele ver que deu para ver deu para ver na fala do Thiago Silva que tá
que ele tá frustrado. O Lucas tá leve, ele tá leve. empolgado, ele tá... No jogo contra o Guarani já dá pra perceber ali, quando os caras se buscam com vontade, entendeu? Tipo assim, é leve, eles querem, eu vou falar o termo brincar, mas se divertir ali, se buscando numa tabela que às vezes nem precisa, mas o cara tá a fim de conectar, o jogo tá fluindo. E aí isso, o Oscar pode ter esse peso e tal, o Memphis teve esse peso no Corinthians no ano passado, isso é absolutamente inegável. Então, cara, assim, que dupla, que momento assim do São Paulo, eu acho que precisava desse gatilho. O time ele já era competitivo. O time do São Paulo ele já vinha num viés de competitividade já há algum tempo. Tanto que ele foi com o Diniz, ele foi líder do Brasileiro um tempo. Tava ali batendo na trave para pegar uma coisa grande. E aí vem o Lucas e eu acho que ele é a chave definitiva de falar, cara, a gente pode voltar a ser o que era. E aí o Lucas abre a porta para outros caras, abre a porta pro Oscar. O São Paulo teve, acho que a evolução barrada com a saída do Dorival, né? Acho que isso é fato. Sim. Isso é muito fato. Tava ali com um projeto bem desenhado e o Dorival escolheu deixar o São Paulo para a seleção. Mas a escolha da diretoria isso... também do Dorival pro Carpini, ela o Zubeldia já claro aparecia, ali, né? Já aparecia no radar antes de contratar o Carpini. Aí eu lembro que teve uma história que a Priscila trouxe, né? Que eles queriam conversar e parece que o Zubeldia inicialmente não aceitou ter essa conversa e por isso o Carpini foi o primeiro escolhido. Só não vou personificar também no Carpini, porque na época o São Paulo estava meio zoneado também, não dá pra você falar que a culpa é do cara, né? Eu acho que ele eu acho que a escolha do Carpini não era, do ponto de vista de percepção de futebol, não era errada, não. Acho que o Carpini poderia fazer, talvez ele não estivesse naquele momento ele pensava pronto. Futebol muito parecido com o Dorival, não. Assim. Eu acho que ele faz um excelente trabalho no Vitória. Excelente trabalho no Vitória. Acho que talvez ele não estivesse pronto naquele momento, talvez fosse um passo muito grande para ele. Mas enfim. O contexto é tudo, né? Você vê o Jardine, por exemplo, fez um trabalho muito ruim no São Paulo. Mas, cara, foi um dos caras mais elogiados na base que eu já vi. Ele era quase unanimidade na base. E tá aí, já virou o maior técnico da história do América do México, já está entre os maiores técnicos da história do futebol mexicano, teve questões para sair agora e resolveu ficar. E aí qual é o Jardine de verdade? É o Jardine do São Paulo ou é o Jardine de agora? O Carpini de verdade é o Carpini do Água Santa, o Carpini agora do Vitória ou é o Carpini do São Paulo? Então os recortes são muito injustos também. Fato é que o São Paulo pagou um preço por aquela escolha. E o Zubeldia, que também qual é o Zubeldia de verdade? É o Zubeldia do primeiro momento? Que teve a história do Zubeldia e alegria, ou da reta final do campeonato, em que o time claramente entrou num marasmo. E pode ser o de agora também, que tá mais serelepe, né? Mas essa questão dele eu também acho que a gente pode atribuir pelos desfalques. Tá, claro. Ele não conseguiu achar uma solução. Perde o Alisson, né? Exatamente, para a ausência do Alisson. Que é uma ausência difícil de você ali repor sem achar outras soluções. Eu entendo, mas aí... Mas ele se colocou nesse papel de insubstituível, porque o Alisson, olha pro Alisson um ano atrás, era descartável. Não, eu entendo. Na cabeça de muito torcedor. Mas para mim, eu entendo que um jogador pode fazer diferença, mas até o Guardiola teve dificuldade para substituir o que fazia o Rodrigo no campo. Não, a gente vê o que o... Guardadas as suas proporções, não tô comparando os jogadores, também, mas o que o Real Madrid perdeu dentro de cada time. Mas aí eu acho que é um trabalho muito importante do técnico, cara. Total, aí ele tá ali para resolver essa situação. Mas naturalmente ele que vai escolher o substituto. Mas você concorda que às vezes não dá para resolver? Cara, tipo tem assim, que dar. Não tem solução, mas tem que dar. Tem que dar para resolver. Eu acho que não tem. Cara, tem jogador que é mais difícil de substituir mesmo, cara. Não, tem que dar, mas daí o cara tenta, mas não consegue. É a mesma coisa que a gente pode atribuir ao Garro. O Garro é um cara difícil de substituir no Corinthians. Eu não acho que o Coronado tá acho que ele fez muita falta ontem. O Garro. Sim. Também acho que nem se compara. Nem se compara. Eu acho que são jogadores de patamares diferentes. Exatamente. Acho que sem o Garro, o Corinthians perde muito. No Palmeiras, quando ele esteve fora, o Palmeiras sentiu e assim, não tem substituto. É só ver, gente. O Tite caiu quando o Pedro se machucou. Por quê? Porque ninguém fazia o que o Tite... Então, mas daí é complicado porque daí ali eu acho que era um cenário muito claro de que existia só um tipo de jogada. Exatamente. Entendeu? Era bola no Pedro e aí se vira. Tudo bem. O que daí tá errado. Como é que claro que tá errado, mas claro que tá errado. Por isso que a gente avaliava o trabalho do Tite muito ruim. Mas eu falei aqui no dia que o Pedro se machucou, dia 4 de setembro, dia seguinte, ou dia 6 de setembro, eu participei de praga, eu falei, o trabalho do Tite acabou. Sim. Porque o trabalho do Tite era só o Pedro. Então, assim, né, acho que aqui é um exemplo muito claro. Hoje, para você... O trabalho do Alisson no ano passado... Teve ali um pouco de depressão, entre aspas, depois que o São Paulo é eliminado pelo Botafogo, mas ali fez muita falta, né?